BB Seguridade, na minha visão, é uma das seguradoras mais baratas da bolsa. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê ela pode ser uma boa oportunidade se você é um investidor com visão de longo prazo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você deixar o like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Primeiramente, vou comentar sobre o modelo de negócios da BB Seguridade, onde a BB Seguridade atua em vários ramos. Ela atua no seguro rural, na parte de previdência, capitalização, seguro residencial e empresarial, habitacional, planos odontológicos, seguro prestamista e seguro de vida. Então vocês podem ver que ela também é bastante diversificada nas suas linhas de receita. Mas, se olharmos para a contribuição de resultado da seguradora, 34% do resultado de 2025 veio da parte de seguro rural, 27,8% da parte de seguro prestamista e 18,4% da parte de previdência. Então esses vão ser os pontos que eu mais vou focar aqui nesse vídeo de hoje. Lembrando que o Banco do Brasil tem 68% das ações da BB Seguridade e ele possui um contrato, um acordo com a BB Seguridade que vai ter vencimento por volta de 2031, 32, 2033 e 2035, com a Brasil Seg, Brasil Prev e BB Corretora. Esses são alguns pontos no curto prazo que fazem com que o mercado acredite, por algum motivo que eu ainda não entendi, que o Banco do Brasil pode não renovar esses acordos, esses contratos. O que, na minha visão, não faz muito sentido, já que o Banco do Brasil tem o controle da companhia. Então, na minha visão, nada disso faz sentido. Mas é um risco aqui para a BB Seguridade. Provavelmente nos próximos anos vamos ter algumas notícias já relevantes em relação a esses acordos, porque a própria diretoria da BB Seguridade e do Banco do Brasil falaram que eles estão já conversando sobre a renovação desses contratos. Em relação aos números da BB Seguridade, primeiramente vou mostrar aqui para vocês o crescimento bem forte do lucro líquido recorrente da empresa, que saiu de 2021 um lucro líquido de quase 4 bilhões para 2025 um lucro líquido na faixa de 9,1 bilhões. Basicamente, a seguradora numa janela de 5 anos, mais do que dobrou a sua lucratividade. Em relação a essa lucratividade, todos os negócios de seguro possuem dois tipos de receitas: receita operacional, que é a parte dos prêmios ganhos em relação aos seguros, e o resultado financeiro, que seria aquele dinheiro que a seguradora pega das apólices emitidas de seguros e deixa ali na renda fixa, gerando juros para ela. Isso se chama resultado financeiro. E em 2025, o resultado financeiro da BB Seguridade correspondeu a 22,8% do lucro líquido total da empresa. Em várias janelas onde a Selic está alta, o resultado financeiro é bastante relevante na seguradora. Obviamente, ela, como a Caixa Seguridade, é uma seguradora extremamente operacional. Então, o resultado operacional faz grande volume aqui e não somente o resultado financeiro. Por isso que eu acho extremamente errado as pessoas que falam: cortou o Selic, vai acabar com as seguradoras. Isso não é uma verdade, porque a parte do resultado operacional dessas seguradoras geralmente tem um crescimento muito maior quando estamos em períodos de juros mais baixos. E aqui vocês podem ver a grande geração de valor que a BB Seguridade fez nos últimos anos, desde o seu IPO. E olhando aqui para desempenho da BB Seguridade versus Ibovespa, desde o seu IPO, a BB Seguridade entregou 454% de retorno total, reinvestindo os dividendos, e o Ibovespa 194%. E olhando para dividendos, a BB Seguridade sempre foi uma grande pagadora de dividendos. Observem que em vários momentos ela pagou mais de 10% de dividendos. Em relação às estimativas da BB Seguridade para 2026, a BB Seguridade espera que as reservas dos planos de previdência PGBL e VGBL cresçam na faixa de 8 a 11%, que é bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês que já aconteceu um crescimento agora para janeiro. Prêmios emitidos, eles ainda não veem uma melhora no seguro rural, que ainda vem apanhando um pouco por conta dessa grande inadimplência da parte rural. Mas a própria diretoria já fala que existe melhora já no seguro rural por conta de acordos que já estão tendo efeitos. Acordos que foram feitos entre o Banco do Brasil e essas pessoas inadimplentes, que estão voltando a pagar esses créditos que eles ficaram inadimplentes. E o resultado operacional não decorrente de juros, a própria seguradora já vê uma queda no resultado operacional, principalmente por conta desse momento atual
da parte do agro, que é a maior parte de receitas da seguradora, como eu mostrei para vocês. Praticamente 35% do resultado advindo do seguro rural. Então, se ele vai mal, o resultado da seguradora também vai mal. E olhando para uma parte bem interessante das seguradoras, é o informativo mensal de desempenho que a própria SUSEP divulga em cada mês. E essa aqui é os dados do mês de janeiro de 2026 e vamos olhar principalmente para o seguro rural, onde o seguro rural teve uma queda de 6,4% em relação ao janeiro de 2025 e se olharmos o mercado, a BB Seguridade está bem acima do mercado, onde o mercado caiu quase 19% de prêmios emitidos para o seguro rural. E olhando para a parte prestamista, que também é bastante importante, tem uma queda bastante acentuada no seguro prestamista, enquanto o mercado cresceu 24%. Então vocês podem ver que o mercado está bem forte na parte de seguro prestamista. E outra linha bastante relevante é o seguro de vida, que caiu 2,6%, enquanto o mercado teve um crescimento de 5,6%. O mercado está ganhando participação de mercado em relação à BB Seguridade. Na parte de previdência, que também é outra parte bastante importante, a BB Seguridade mostrou uma melhora significante. Vocês podem ver que teve um crescimento de 22,9% nas contribuições, o que é bastante interessante, enquanto o mercado sem a BB Seguridade teve uma queda de 11,2%. Então, agora no mês de janeiro, isso foi bastante positivo para a seguradora. Então, vocês podem ver que o principal ponto negativo da BB Seguridade no curto prazo é ainda o seguro rural, por conta dessa alta inadimplência e a fraqueza dos preços das commodities agrícolas, principalmente soja e milho, que fazem com que esse tipo de seguro apanhe bastante no curto prazo. E em relação ao resultado financeiro, eu tenho aqui também outro adendo que o próprio diretor da BB Seguridade falou que para cada ponto de Selic para baixo ou para cima tem um impacto de 100 milhões no lucro também para baixo ou para cima. Isso no lucro líquido da empresa, que eu acredito que ele está falando. Uma queda na taxa de juros pode não afetar tanto assim quanto muitas vezes as pessoas pensam em relação às seguradoras. Se olharmos para as expectativas do mercado em relação aos cortes de juros, há 4 semanas antes desses conflitos do Irã, o mercado acreditava numa Selic caindo para 12% no final de 2026 e já foi aumentado para 12,5%. Então isso são quase 3 pontos percentuais abaixo da Selic atual. Lembrando que a Selic já foi cortada em 25 basis points. Então podemos pensar o seguinte, a BB Seguridade vai perder 250 milhões de lucro líquido. Se dividirmos isso pelo o lucro de 2025 na faixa de 9 bilhões, então temos 2,77% de queda no lucro total da empresa. Na minha visão, isso é praticamente insignificante. Obviamente que outras linhas da seguradora podem melhorar, principalmente o seguro prestamista, por conta de melhora no ciclo econômico e mais pessoas tomando crédito por conta de taxas mais convidativas. Então, esse é um ponto de vista que você tem que ter em relação à seguradora. Então, Thiago, o que o mercado está vendo para a BB Seguridade? O mercado estima para a BB Seguridade resultados de lado para 2026 e 2027 e também 2028, eu não coloquei aqui 2028, vocês podem ver que o mercado estima 8 bilhões e 580 milhões, uma queda de 3,05%. Isso é bastante interessante, que é basicamente a mesma queda no lucro líquido que a própria diretoria falou que pode acontecer. Se o mercado está estimando que a Selic vai cair para 12,5%, como eu mostrei para vocês, seria uma queda de 2,8% no lucro líquido total da seguradora. O mercado está precificando aqui 3% de queda. Então você pode ver que o mercado está bem em linha com esse boletim Focus, acreditando que a Selic vai ser cortada para 12,5%. Eu, pessoalmente, não sei se isso vai acontecer. Eu acredito com a Selic sendo cortada, mas não para esses níveis de 12,5%. Eu acredito numa Selic sendo cortada ali para 13,5% ou 14% no máximo, mas vamos ver como isso vai acontecendo ao longo do ano. Com isso, considerando um payout de 85% e a seguradora vem pagando um pouco mais que isso, vou mostrar a seguir para vocês, nós temos um dividend yield projetado de 10,74%, 3,76 por ação, mesmo com a queda de resultados. Vocês podem ver que a seguradora ainda vem pagando bastante dividendos e o PL fica na casa de 7,9 vezes. E um PL bastante convidativo para uma seguradora com um bom histórico de entrega de resultados. E olhando para 2027, o mercado já estima 2,71% de crescimento em relação a 2026, com um lucro líquido na casa de 8,8 bilhões. Isso nos dá
com um payout de 85%, um dividend yield de 11,03, lembrando nesse preço de quase R$ 35, com um dividendo de 3,86, um PL projetado de 7,7. Então vocês podem ver que mesmo em premissas pessimistas, com queda de resultado, com a própria seguradora já fala que vai cair o resultado operacional, que vai cair um pouco o resultado financeiro, o mercado ainda precifica a seguradora em múltiplos extremamente amassados. Então, eu acredito que o mercado está um pouco pessimista demais em relação à BB Seguridade. E na minha visão, pode ser uma boa janela de acumulação de ações desse tipo de seguradora. Eu pessoalmente não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas como já falei em outros vídeos, continuo bastante de olho na seguradora e a qualquer momento ela pode entrar sim na minha carteira. E esse gráfico aqui é bastante interessante que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que mostra o EBIT, que seria o lucro operacional da seguradora em dólares versus o preço da soja. Por que isso aqui é interessante? Porque, como eu mostrei para vocês, por volta de 35 a 40% do resultado da seguradora vem da parte seguro rural. E grande parte do Brasil é um grande produtor de soja. Então acredito que o preço da soja seja um dos que mais podem afetar a emissão e a queda dessa emissão de prêmios emitidos da parte seguro rural e também o lucro da seguradora no longo prazo. Aqui vocês podem ver a forte correlação onde, quando o preço da soja caiu, o resultado da seguradora caiu. Quando o preço da soja subiu, o resultado da seguradora subiu. E depois, quando o preço da soja caiu, o resultado da seguradora caiu. Até onde vai ser essa queda? Não sabemos. Mas como vocês podem ver, a queda também não é tão acentuada, mas existe essa forte correlação. Ah, Thiago, mas por que é bastante diferente em tempo? Porque lembre-se, uma seguradora gera receita de duas formas: resultado financeiro e prêmios ganhos, que são as apólices de seguros que não são utilizadas para sinistros. O seguro foi vencido, sem acontecer o sinistro, esse dinheiro fica para a seguradora. Então, por isso que tem uma diferença de tempo, porque provavelmente seguros são feitos numa janela de 2 anos, 2 anos e meio ou anualmente, e aí essas apólices vão sendo contadas um pouco depois. Essa receita vai sendo gerada com um pouco mais de atraso em relação ao preço das commodities agrícolas. Geralmente, quando preços de commodities estão mais altas, esses produtores rurais eles também estão mais aptos a captar mais crédito para aumentar as produções deles e também eles estão mais aptos a proteger essa produção caso aconteça algum problema. Então, preços baixos nas commodities agrícolas fazem com que esse tipo de produtor não veja tanto sentido em gastar com um seguro, sendo que a rentabilidade dele está baixa ou até mesmo negativa. Muitas vezes ele está tendo prejuízo com essa safra. Então, para ele, prejuízo por prejuízo, ele nem faz o seguro rural. Em relação ao preço teto e dividendos da BB Seguridade. Na minha visão, eu tenho uma visão um pouco mais otimista em relação ao resultado da BB Seguridade. Não é uma margem tão maior do que o mercado. Aqui vocês podem ver que meu dividendo por ação para a BB Seguridade em 2026 eu vejo na casa de 4,6, com o PL na faixa de 7,75 e um dividend yield de 11,61, nesses preços de R$ 35. Meu preço teto é de R$ 42, porque eu acredito sim na recuperação dos resultados da seguradora, principalmente na parte de crescimento dos prêmios emitidos do seguro rural, que vem reduzindo essa queda de emissão de prêmios cada vez mais. Se você acompanhou os vídeos mais antigos aqui, onde eu falo sobre essas análises de desempenho mensal, vocês já viram que teve meses que o prêmio emitido do seguro rural caiu 40%, 50% em relação ao ano passado. Nesse janeiro, caiu apenas por volta de 6 a 7. Podemos ver uma reaceleração dos prêmios emitidos agora no curto prazo. E olhando para 2027, temos um dividend yield de 11,88, com um dividendo por ação de 4,15 e o PL projetado de 7,6. Então vocês podem ver que é um PL bastante baixo para uma seguradora de bastante qualidade. Mas lembrando, senhores, isso aqui é renda variável, você tem que ter visão de longo prazo. Tem muita gente que às vezes quer comprar esse tipo de empresa e quer que a cotação suba. Esse tipo de empresa é para você carregar para o longo prazo, porque você é bem remunerado por segurar a ação. Você recebe isento de imposto quase 12% ao ano só de segurar a ação. Então, não faz muito sentido você querer que a cotação exploda nesse tipo de ação. Então, minha margem de segurança fica em 20%, o que é uma margem bastante elevada
para uma seguradora bastante consistente nos resultados, olhando para o longo prazo. E eu estimei esse dividend yield com payout de 90%, porque a seguradora no último ano pagou praticamente 100% de payout. Então pode ser que a seguradora aumente um pouquinho ali a mão dela e pague mais de 85% de payout, que é o que geralmente ela paga. E olhando outra estimativa de preço justo, vamos olhar o preço justo pelo modelo de Gordon. Aqui vocês podem ver a fórmula do preço justo pelo modelo de Gordon, onde eu segui as seguintes premissas: uma taxa de crescimento de apenas 6% e um pouco mais da inflação, então uma taxa bastante aceitável, já que a inflação fica por volta de 5%. O dividendo por ação eu considerei aquele dividendo de 2027 em 4,15 e o custo de capital, que seria o retorno que você está exigindo para esse investimento, que seria em torno de um IPCA mais 9%, 15% de custo de capital nominalmente. O preço justo pelo modelo de Gordon seria de R$ 46,00, 31,84% de margem de segurança. Então, olhando para premissas até um pouco mais pessimistas, vocês podem ver que esse preço justo está bastante atrativo. E lembrando que hoje os títulos do governo entregam inflação mais 7,5%, então aqui é 1,5 ponto percentual acima dos títulos do governo. Você pode exigir um pouco mais, então se você exigir um pouco mais de retorno, esse preço justo vai cair. Então basicamente é isso que essa conta, essa fórmula mostra para você. E olhando aqui para o retorno total para acionista da BB Seguridade, na taxa de crescimento de 6%, que é a taxa que eu falei com vocês, e somando isso ao dividendo que ela pode entregar em 2027, nós temos um retorno total de IPCA mais 11,87%. Então isso é 4,46% acima dos títulos do governo, que hoje entregam IPCA mais 7,41%. Então é 4,46% a mais do que esse 7,41% que a BB Seguridade entrega nesse resultado atual. O retorno atual da seguradora é bastante elevado se temos uma visão de médio a longo prazo. E olhando para o PL da seguradora, vocês podem ver que desde seu IPO é um dos PLs mais baixos que a seguradora já teve. Lembrando que essa janela aqui aconteceram resultados extraordinários por conta de venda da participação de IRB, então isso afetou diretamente o resultado da seguradora de forma ali extraordinária. Aqui é uma janela que não pode ser considerada. E vocês podem ver que no momento atual esse é um dos PLs mais baixos da seguradora. E olhando aqui para a parte técnica da seguradora, vocês podem ver que desde 2023 ela vem seguindo esse canal de alta, que atualmente ela veio respeitando esse fundo desse canal. Vamos ver se no próximo toque do fundo ela vai respeitá-lo. Eu acredito que sim, principalmente se olharmos para a parte de fundamentos da empresa. Então, a parte mais pessimista que pode acontecer se for respeitado esse canal. Lembrando que é renda variável, não tem como eu garantir nada aqui para você. Se for respeitado o fundo do canal, o máximo que pode acontecer nos próximos meses ou anos é a seguradora cair aqui para faixa de R$ 32,00, 32 e alguma coisa. Se a seguradora continuar respeitando e indo até o topo desse canal enquanto espera por resultados melhores para assim explodir mesmo, a seguradora pode chegar ali na faixa de R$ 42,00, que seria aquela faixa próxima do preço justo da seguradora. Então vocês podem ver que a parte técnica também mostra bastante isso. E traçando os dois fibos, a seguradora pode ficar aqui rodando entre esses dois fibos por algum tempo e respeitando o canal. Essa é a minha visão em relação à parte técnica da seguradora. E também, como eu destaquei nesse vídeo, vocês têm que olhar também para os preços da soja. O preço da soja rompeu esse longo canal de baixa que vem desde 2022, que vinha sendo respeitado, onde teve esse rompimento, retestou aqui. Essa parte laranja é uma forte resistência, que agora virou suporte, e pode ser que esses preços da soja melhorem para o longo prazo. Então, isso acontecendo também, deve acontecer uma melhora nos resultados da seguradora, numa janela de 2 anos para frente. Então, é somente uma estimativa que pode acontecer, não tem como eu te garantir nada disso. É apenas uma correlação que eu enxergo que existe entre o resultado da seguradora e as commodities agrícolas, principalmente a soja. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você teve em relação a esse vídeo, alguma dúvida em relação à BB Seguridade ou também qualquer outro tipo de seguradora, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder aos senhores. Também já deixa aqui no comentário se você é acionista da BB Seguridade, se você vem aumentando sua posição em BB Seguridade
ou se você vendeu suas ações de BB Seguridade. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui e já deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.